O Portal Guia-me está ao lado do pastor Elias Caetano, que é diretor da Missão Mãos Estendidas, que atua em diversos países da África através de ajuda humanitária. Primeiramente, gostaríamos de entender qual que é esse contexto que envolve os países atingidos pelo ciclone Idai, que é Malawi, Zimbábue e Moçambique. Esta época, normalmente, acontecem muitas chuvas, né? Ventos. A partir de novembro, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, existem possibilidades. Então são épocas que é normal acontecer também, não com a intensidade que aconteceu desta vez, mas sim esperado. São épocas de chuvas lá, inclusive os próprios institutos de meteorologia estavam avisando. Então o ciclone estava sendo esperado, né? Ele foi numa quinta-feira e ele estava sendo esperado sim, no dia 14 de abril, como aconteceu, mas o problema é que, apesar do governo mesmo ter alertado, Cidade da Beira, é onde é a nossa sede lá em Moçambique, a Cidade da Beira ela foi alertada. O próprio prefeito da Cidade da Beira, ele fez um vídeo alertando, enfim, estava sendo alertado. Mas 80% da população, por exemplo, de Moçambique vive nas zonas rurais, certo? Nas zonas rurais, muitos estão em lugares isolados, estão lá sem energia elétrica, não é? Sem muito a questão da comunicação. Então, muitos não receberam o aviso devido. E aí isso foi talvez um dos problemas também, e existem pessoas desaparecidas até o momento. Mesmo das pessoas que trabalhamos lá, tem pessoas que até esse exato momento não temos informação deles. A MME trabalha com pessoas que vivem em estados de extrema pobreza. Qual é a situação dessas pessoas agora, principalmente as crianças que são atendidas pela organização? É muito preocupante. É evidente que nós descansamos, não é, em Deus e na soberania de Deus, não é, dando graças ao Senhor por todas as coisas e sabemos que, enfim, as coisas vão voltar ao normal, mas até chegarmos lá nós temos um caminho pela frente. As crianças foi um dos fatores assim, né, talvez pela questão dos órfãos, e não só, não é? Mas a fragilidade. Então as crianças, mesmo foi um fator de risco, é um fator crianças para nós, bom, para já que é um dos focos da Missão Mãos Estendidas. Então hoje é um fator preocupante, dado que as crianças foram muito atacadas, né? Temos a questão da orfandade, é um problema em África, e por isso nos levou a estarmos assim trabalhando intensamente no processo infantil, a gente esperando mesmo dar uma nova visão para essas crianças, dar o apoio, a comida, e enfim, não é? Mas nós tivemos muita destruição dos locais que atendemos as crianças também. É claro que tem local que foi completamente destruído. Nós até hoje não temos como dizer exatamente, eu não posso precisar, nesse exato momento não tem como ser preciso. Mesmo tendo lá os nossos líderes de campo, pessoas que estão trabalhando, mas existem pessoas que até hoje não temos contato. Então nós temos um caminho pela frente. Ontem mesmo nós enviamos para a Cidade da Beira um valor para se comprar um gerador para o centro infantil, o Centro Ebenezer, Centro de Acolhimento Ebenezer, que é um centro infantil e não só, né, atende adolescentes e já jovens, que é um centro que está funcionando desde junho de 2011. Nós mandamos um gerador para quê? Para lá eles têm um furo que eles podem então tirar a água, mas não tem energia até agora. E agora existe um problema, e aí o fator crianças, da cólera, porque a cólera ela é passada pelo fator água. O povo está sem água. Então eles estão assim bebendo água. Já era caótico, isso aí já era um problema. Agora imagina agora.
E então nós mandamos um gerador para que a gente possa ter água para as nossas crianças. Mas lá mesmo, só do centro, são 250 crianças. Lá na beira, no centro da beira. Essa beira foi a cidade talvez mais afetada, não é? 90% da cidade, inclusive, destruída. E nosso centro infantil lá também foi afetado, mas já está funcionando. Não normalmente, claro, mas está funcionando, alimentando as crianças. Como que temos feito até agora? Temos que estar comprando água mineral. Agora imagina você cozinhar para mais de 250 crianças, porque estão indo outras crianças sendo assistidas, mais os funcionários, enfim, com água mineral. Mas nós estamos, não é, o pastor Mozinho, que é o líder, está tomando cuidado, porque já começou uma epidemia, a questão da cólera, já há esse problema. Então nós estamos nos precavendo. Temos um caminho longo pela frente, infelizmente. Temos um caminho longo e não sabemos ainda, enfim, tudo que vamos precisar fazer. Graças a Deus pelas ajudas humanitárias que estão chegando, os governos que estão se movendo, não é? Está havendo uma movimentação, até mesmo de países africanos, né? Não apenas de outros continentes, mas mesmo de países africanos está havendo esse movimento, assim, porque foi um caos, foi uma destruição assim muito forte. E então, pensando nas crianças que já eram um fator de risco, agora com o ciclone, com a devastação, ficou mais ainda, infelizmente. Uma das imagens que tem comovido nós que estamos do outro lado do oceano é a imagem da alegria, da fé, da motivação, de agradecimento a Deus que os africanos têm. Muitos vídeos de momentos de louvor, mesmo ao ar livre, têm viralizado nas redes sociais. O que você acha que realmente move o coração dessas pessoas? De que forma eles encaram todo o sofrimento que está ao redor deles, não só nessa situação, né? Mas eles já vivem em situações precárias há muito tempo. Então, como eles respondem a isso? A força do ciclone, ela foi muito intensa, foi muito forte. E as pessoas, o retorno que nós estamos tendo, o feedback que estamos tendo, é que muitos entendem que Deus os poupou a vida, né? Que eles estão vivos. E vendo a intensidade do ciclone e aquelas moradias tão básicas, tão simples, o número de mortos que temos, apesar de ser grande, claro, mas poderia ter sido muito maior pela fragilidade deles e pela questão da força mesmo do ciclone, as forças dos ventos, enfim. Então, assim, há um espírito de gratidão. Nós temos visto um espírito de gratidão. O pastor Mozinho mesmo, quando conseguiu nos comunicar, pastor Mozinho é o presidente da Missão Mãos Estendidas em Moçambique, e ele alguém, ele não é apenas pastor, não é? Ele já era um assistente social, pastor Mozinho, antes de entrar na questão missionária. Ele era um assistente social, foi até assistente social em Maputo, assistente social por parte do governo, e depois ele entrou na área missionária, pensando de alguma forma o evangelho podendo transformar vidas, não é? Também, principalmente das crianças. E ele é um missionário da APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças, e também missionário da Mãos Estendidas, é o presidente da Missão Mãos Estendidas de Moçambique. E ele, quando conseguiu o relato, aliás, deixa colocar o parênteses, quinta-feira, dia 14, foi que tivemos o ciclone. Nós fomos conseguir o contato com ele 8 dias depois. 8 dias depois é que ele conseguiu nos contactar, dando as notícias do que tinha acontecido, porque foi uma devastação total. E por esse fator da devastação, nem ele não conseguiu. Mas quando ele comunicou, ele falou, realmente, foi basicamente, praticamente tudo destruído, mas nós estamos vivos. Então, eles estão louvando a Deus, porque eles estão com vida. Então, há uma alegria mesmo no povo. E uma questão, a gente tem visto assim, um povo que tem sido muito lutador, não é? Aliás, pelas dificuldades deles, eu reconheço pessoas lá que eu sei, são guerreiros, né? Existem particularidades de África que a gente
precisa mesmo olhar como coisas muito boas. E eles são um povo que levanta a cabeça e estão firmes, né? Temos trabalhado com os mais pobres. A Missão Mãos Estendidas tem esse foco para os pobres dos pobres. Foi isso que Deus colocou no nosso coração. E aí, claro, nós temos ajudado e não ajudamos apenas pessoas nossas ou dentro da nossa realidade, mas estamos com o propósito de abençoar quem conseguirmos, né? A população em geral, independente também do fator religião, né? Nós somos cristãos, mas nos nossos centros infantis temos pessoas, crianças muçulmanas, por exemplo, que estão sendo assistidos, e o nosso foco é sim partilhar, né, com quem quer que seja, né? E claro, nós estamos aí num movimento que estamos vendo nesse momento que existem pessoas muito, muito, muito gratas a Deus, e eles cantam de coração. É genuíno. O relato que eu tenho tido, o feedback que eu tenho tido deles, não é de pessoas que estão se lamentando o tempo todo, mas de pessoas mesmo que estão agradecendo a Deus pela vida. Eles estão vivos. As coisas estão destruídas, realmente, mas eles estão vivos. Quais são os desafios que vêm pela frente, depois que toda a ajuda humanitária já chegou na África? E de que forma o Brasil pode fazer parte disso? A ajuda humanitária tem chegado, é uma bênção, agora não é suficiente. O que já chegou não é suficiente. Eu sei que existem outros esforços para ir e nós temos realmente um grande desafio. Bom, primeiro, nosso desafio é ainda alimentar, é dar comida, é dar remédio, há ainda muitos feridos, aos desaparecidos, que a gente não tem a ideia. Há o problema agora das epidemias. Malária já era um problema, agora se alastra. Aí a questão da cólera e outros, mas a cólera principalmente, e é preocupante. Então, eu penso que o próprio Brasil poderia se mover a um nível maior, a nível de ajudas, até mesmo de poder ir pessoas que saiam do Brasil, equipes que possam ir se voluntariar lá, por exemplo, não é? Profissionais na área da saúde que possam fazer isso, ou mesmo... Nós necessitamos de recursos, o povo precisa de recursos. Por quê? Nesse primeiro passo, eles precisam de comida, eles perderam tudo, certo? Então nós estamos focando no processo agora humanitário, comida, remédio, água e coisas básicas, não é? Agora temos o depois disso, que é o depois disso, é a reconstrução. Aí a gente não tem nem noção ainda, nós não temos ainda dados para saber precisar o que vamos fazer, como temos que fazer, não é? Então a demanda é muito grande, a destruição foi muito forte, então nós aí temos o processo da reconstrução. Então eu próprio, como responsável pela Missão Mãos Estendidas, como presidente da Missão Mãos Estendidas, vejo as nossas necessidades, claro, e é uma gota no meio do oceano ainda. São necessidades muito grandes. Agora, há todo um contexto nesses países de uma necessidade e é muito forte. Então, eu creio sim que é momento da gente repartir. Mais ainda, eu sei que muitos já repartem, muitos já têm ajudado, mas esse é um momento crucial onde eles estão precisando de ajuda. Para, além então de comerem, de sobrevivência, agora o fator sobrevivência, mas depois de continuidade. Nessa continuidade, as casas precisam ser reconstruídas, não é? As famílias, há famílias inteiras, aldeias inteiras que desapareceram, aldeias que foram varridas, não é? E aldeias que ainda estão debaixo d'água nesse momento. E essas aldeias, as construções são de barro e de palha, ou seja, é um desafio, né? E outras estruturas mesmo, estruturas governamentais, hospitais, escolas, enfim, e o governo não tem como dar resposta a toda essa necessidade, não é? Precisa-se sim de haver muita coisa de fora e que o Brasil possa também estar abençoando Moçambique, Malawi, Zimbábue, países que foram afetados e ainda estão sendo afetados com a consequência do ciclone Idai. Então o nosso desafio, não é, para que façamos algo, não é? Há diversas instituições que estão no campo,
O Brasil, graças a Deus, tem enviado já equipes, não é? Mas pode-se fazer mais. E existem muitas ONGs brasileiras que já estão no terreno, existem muitas missões que estão no terreno. Então, se você conhece e sabe de instituições sérias, faça chegar a sua ajuda até lá, porque o máximo que nós pudermos, nós vamos comatar um pouquinho essa realidade, poder ajudar um pouquinho a essa extrema necessidade que já havia e que agora, então, claro, ainda ficou muito maior. Então, o nosso desafio é que a gente possa estender a mão, e é isso que estamos fazendo com a Missão Mãos Estendidas. Você quer se juntar a nós, ou você que conhece alguma instituição séria, apoie, faça alguma coisa e vamos fazer a diferença abençoando nossos irmãos em Moçambique, no Malawi e no Zimbábue.